Nesse vídeo, vamos demonstrar a utilização do relatório Clientes Atendidos. O objetivo desse relatório é demonstrar o total de compra de cada cliente por representado e exibir esse resultado através de uma tabela. O primeiro passo é ir no menu Relatórios, depois em Clientes Atendidos. Aqui o relatório já vem configurado com o período atual, mês vigente, mas no Filtros podemos selecionar um período maior de análise. Por exemplo, vamos pegar aqui dia 1º de janeiro. Então eu quero analisar tudo de 1/1 de 2024 até 31/10 de 2024. Clico em pesquisar. Aqui ele vai me entregar de uma forma tabular, né, numa visão de tabela, o cliente, a razão social, nome fantasia, CNPJ ou CPF, são cliente pessoa física ou jurídica, o estado, a cidade e o quanto que ele comprou de cada representada. Então aqui nessa base de demonstração eu tenho essas representadas cadastradas, né? E aqui ele vai demonstrar o quanto que esse cliente comprou em cada representada, de uma forma que seja possível visualizar por linha o cliente e suas representadas. Então podemos ver que esse atacado, ele comprou do atacado Cosme e comprou do Metais Anon. Esse cliente aqui já comprou só do atacado Cosme. Então daqui eu já consigo fazer uma avaliação de quem está comprando, de quais clientes estão comprando de quais representados, né? Eu posso exportar esse resultado para Excel. Se eu quiser aplicar mais fórmulas, né, eu posso levar essa informação para o Excel e trabalhar esses dados lá dentro do Excel. Podemos aplicar filtros, além da data início e data fim. Eu posso escolher os clientes que são atendidos, ou seja, os clientes que compram e os clientes que não são atendidos, os clientes que não compraram dessas representadas. Se eu clicar em pesquisar, então aqui, ó, esses clientes, eles não compraram de nenhuma representada. Então por aqui também eu consigo saber se o cliente está comprando ou não. Botando aqui em filtros, eu posso filtrar esse resultado pelo vendedor. Tá? Lembrando que no filtro do vendedor a gente tem dois critérios de pesquisa. Tá? Eu posso pesquisar pelo vendedor que foi informado lá no pedido do cliente, ou posso pesquisar pelo vendedor responsável pelo atendimento do cliente. São duas coisas distintas dentro do sistema. Essa informação aqui, o vendedor responsável pelo atendimento, você informa lá no cadastro do cliente. Lá no cadastro do cliente você vai informar quem é o vendedor responsável pelo atendimento desse cliente. Então eu posso pesquisar por esse campo, né? Por exemplo, ele pode ser responsável por 100 clientes, mas efetivamente ter venda para 50, um exemplo, né? Então lá no pedido ele fez 50 vendas, né? Só que ele é responsável por 100. Então você pode ter essas diferenças, né? E quando você seleciona essa opção, vendedor do pedido relacionado ao cliente, aí ele vai trazer só o que está lá no pedido, né? Só o vendedor que foi informado lá no pedido. Se ele é responsável por 100, nesse exemplo, e vendeu para 50, se eu selecionar essa opção, somente será considerado os 50 pedidos, nesse exemplo que a gente está dando. Tá? Então tem esse critério. Se eu não marcar nada, tá, e não selecionar o filtro, né, deixar do jeito que está aqui, sem um vendedor e sem um critério de pesquisa, o sistema ele vai trazer os clientes baseado no perfil de quem está usando o relatório. Então, o usuário que está acessando o relatório, se ele tiver acesso a todos os clientes, então o sistema vai trabalhar com todos os clientes que ele tem acesso. Se o usuário que está logado aqui no sistema, se ele tiver acesso, por exemplo, a 30 clientes, o relatório vai se basear nos 30 clientes que ele tem acesso. Então o sistema ele faz esse tipo de filtro, né? Ele vai de acordo com o usuário que está logado, tá? E você pode aplicar os filtros específicos de vendedor. Por exemplo, se eu quiser todas as vendas, todos os clientes, né? As vendas dos clientes
do vendedor Bruno Garcia. Se eu escolher aqui o vendedor do pedido relacionado ao cliente, vamos ver o que ele vai trazer. Então ele só me trouxe 2 casos. Ó. Então para esse cliente aqui, provavelmente tem algum pedido que está no nome do vendedor Bruno. E esse cliente é a mesma coisa. Então quando eu fiz essa seleção aqui, ele foi lá no pedido, verificou se o vendedor do pedido é o Bruno, para poder terminar a análise do relatório. Se eu fosse escolher essa opção, vamos ver o que ele vai me trazer. Ele já me trouxe um a mais, né? Então aqui, ó, ele foi baseado na carteira do cliente, né? Do vendedor, né? Nos clientes que ele faz gestão. Então deixa eu só ver a diferença aqui, ó. Se eu botar o vendedor, ele vai me trazer o adversário. Provavelmente esse cliente aqui já foi excluído. Os clientes excluídos, mas que têm pedido, também são considerados, tá? Porque foi feita uma venda. Então, essa venda, apesar do cliente não estar mais na sua base de dados, mas foi uma venda que faz parte dos relatórios e do histórico de venda, né? Por isso que quando eu boto aqui pela responsável pelo atendimento do cliente, ele traz um resultado diferente, ó. Ele traz esse Diniz e esse comercial. Aqui, provavelmente, é outro vendedor que atendeu, lá no pedido. Mas na carteira, lá no cadastro do cliente, é o vendedor Bruno que foi informado. A gente pode até tirar essa dúvida. Se eu vim aqui no cadastro de cliente, pesquisar o Diniz, o vendedor responsável é o Bruno. Por isso que ele apareceu, esse cliente aqui, ó, o Diniz, apareceu lá no relatório. Porque ele foi baseado nesse critério aqui, ó, do vendedor informado no cadastro do cliente. Então, através desse relatório, podemos identificar qual o comportamento de compra dos clientes em relação às representadas de uma maneira mais simples, né? De você ter essas informações. Deixa eu voltar aqui o filtro. Então por aqui eu consigo saber quais os clientes estão comprando de cada representada de uma maneira simples. Eu posso exportar esses dados para Excel e trabalhar com mais fórmulas, né, com mais gráficos dentro do Excel. Nesse vídeo demonstramos a utilização do relatório clientes atendidos.